A graça e a paz, meus amados. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Adriano Nascimento, pastor da igreja, comunidade cristã. Você é o melhor de Deus. E seja muito bem-vindo ao canal Instantes com Deus Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixa aí o seu joinha. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que outras pessoas também possam ouvir Deus falar com elas através dessa mensagem. E eu tenho certeza de que Deus vai falar com você, não o que você quer, mas aquilo que Ele sabe que você precisa ouvir. Eu quero compartilhar com você hoje mais um Instantes com Deus, uma breve reflexão da Palavra de Deus. E o texto que nós iremos ouvir hoje é um texto muito conhecido, porém, ele se renova todas as vezes que nós lemos. Antes de eu ler o que eu quero ler, eu queria que você prestasse bastante atenção em algo que o Senhor Jesus disse. Não é o que eu vou ler agora, eu quero apenas citar. O Senhor Jesus, certa vez, ele olhou para os seus discípulos e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Dias depois, talvez, a Bíblia não diz exatamente o intervalo de tempo dessa declaração que ele deu aos seus discípulos, com essa que eu vou dizer para você. Que ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas duas promessas, essas duas revelações do Senhor Jesus para a nossa vida, se a Bíblia ela se resumisse apenas nessas duas declarações, era o bastante. Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, porque o Senhor Jesus ele deixa claro que nós iremos passar por dificuldades, por aflições. Infelizmente, nós estamos vendo, infelizmente, eu digo isso com bastante pesar no meu coração, nós estamos vendo as pessoas sendo enganadas, ludibriadas por um falso evangelho. E que falso evangelho é esse? O evangelho que o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo uma carta, ele profetizou que nos últimos tempos muitos iriam atrair, buscar para si pessoas ou pregadores, palavras que viessem acariciar o seu ego, que viesse dizer a ela aquilo que elas queriam ouvir. Infelizmente, esse tem sido o evangelho que nós estamos vendo sendo disseminado por muitos homens e mulheres. Porém, cada um prestará conta a Deus. Eu não quero me ater a esse ponto. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, ele deixou claro que nós iríamos passar por lutas, por aflições. Mas ele não diz: aceite a luta, se conforme com a aflição. Existe uma grande diferença. Ele não disse: no mundo tereis aflições, aceite, porque é assim mesmo. É normal, você tem que sofrer, você veio no mundo para sofrer. Não. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Nós deveríamos reagir, porque ele venceu o mundo. E na outra declaração, quando ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele está deixando evidente para mim e para você, que não importa como tenha sido ou como está sendo os seus dias, você não está só. Você não está só nessa dificuldade. Você não está só diante desse problema. E você não deve se render a ele. Você não deve aceitá-lo ou ditar a sua vida. Você deve sim manter sua fé em Deus, buscar refúgio
e forças em Deus e não duvidar de que Deus está ao seu lado. Aí você pode me dizer, mas pastor, é tão difícil isso? Eu sei que é. E o próprio Deus também sabe. Mas se ele diz que nós podemos, é porque podemos. Olha o que a palavra dele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Escute com atenção. Diz assim a palavra de Deus: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Olha o que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele diz. Pelo contrário de quê? Ainda que a gente esteja passando um problema, ainda que a gente esteja enfrentando uma grande dificuldade, ainda que o nosso corpo humano se sinta debilitado, ainda que humanamente falando, aquilo que está diante dos nossos olhos está nos colocando para baixo, está tentando prevalecer, ainda assim, ele diz assim, contanto que o nosso homem interior se renove. O seu homem exterior, e o que vem a ser o homem exterior? Nada mais é do que a sua carne física. Nada mais é do que aquilo que você está vendo, as palavras que você está ouvindo e que está levando você a se desanimar. A situação que você está vendo, que está levando você, que está tentando levar você a desistir, a entregar os pontos, a chutar o pau da barraca. Ainda que você esteja se sentindo debilitado emocionalmente, fisicamente, o seu homem interior. E o que é o homem interior? Nada mais é do que o seu espírito. O seu espírito, ele tem que reagir. E como o espírito de uma pessoa reage? Quando ela busca em Deus forças para isso. Quando ela renova a sua vida na presença de Deus. Quando ela recorre a Deus, ela chega diante de Deus e é honesta, sincera com Deus. Você precisa ser honesto com Deus. Não está suportando não? Chega diante de Deus, coloca o teu rosto no chão, se humilha diante dele e diga, olha meu pai, eu não estou suportando mais essa situação. Estou me sentindo fraco, sem força, desanimado. A vontade que eu tenho é de chutar o pau da barraca. A vontade que eu tenho é de desistir, de não lutar mais pelo meu casamento, de não lutar mais pelo meu filho, de não continuar mais acreditando nas coisas. Mas eu sei que o Senhor pode mudar tudo isso. Senhor, se não é o momento dessas coisas serem mudadas, porque o Senhor sabe o momento certo, então me dê a força que eu preciso para esperar o momento certo das coisas acontecerem. É assim que você tem que reagir. Eu dei um exemplo para você. É você chegar diante de Deus e ser honesto com Ele. Deus ama a sinceridade. Deus ama um coração quebrantado. Então ele diz aqui que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renove dia em dia. Você precisa se renovar. E como você se renova? Buscando força, amparo, sabedoria, direção no lugar certo. E esse lugar é na presença de Deus. Não é na porta de um bar, enchendo a cara para esquecer os problemas. Não é traindo a tua esposa, traindo o teu esposo. Não é brigando com o teu filho. Não. Não é você buscar refúgio lá no agiota. Não. É você entrar na presença de Deus e ser honesto com Deus. Aí ele continua. Ele diz por que nós temos que nos renovar nossas forças em Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha, escute só isso que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo ele diz que aquilo que passamos, os problemas que estão diante dos nossos olhos,
são momentâneos. Certa vez eu ouvi um pregador pregar algo. Eu tinha os meus 16 para 17 anos. Eu nunca mais me esqueço algo que ele falou em cima daquele altar. E eu guardei isso no meu coração. Ele disse que não há mal que dure para sempre. E eu guardei aquilo, e essa é a pura verdade. Tudo que começa também vai terminar um dia. Eu não sei o problema que você está passando, mas se você agir da maneira correta, e qual é a maneira correta? Buscar em Deus refúgio, buscar direção em Deus, procurar levar Deus a sério. Você vai diminuir o problema. Você vai, muitas das vezes, até vencê-lo antes do prazo. Mas muitas pessoas prolongam seu sofrimento, prolongam o problema. Por quê? Porque buscam soluções nos lugares errados. Coloca a confiança em pessoas erradas. E algo que era para ser resolvido semana que vem ou no outro dia se prolonga por mais um mês, 2 meses, 1 ano e por aí vai. Quantas pessoas estão travando um problema há 2, 3, 4, 5, 10 anos? Por quê? Porque empurra com a barriga, porque já se acomodou com a situação. E não é assim que se deve proceder. A palavra de Deus garante que o problema, ele é momentâneo. A tribulação, ela é momentânea. Talvez hoje o seu dia não tenha sido um dia bom, mas não quer dizer que amanhã também o seu dia não vai ser um dia bom. Talvez hoje o seu dia tenha sido bom, mas não quer dizer que amanhã também o seu dia vai continuar sendo bom. Você pode ser surpreendido ou não por um problema, mas você deve estar preparado. Você deve estar com o seu coração e com a sua fé voltada para Deus, buscando a Deus, levando Ele a sério. Porque quando isso acontece, escute o que a palavra de Deus diz. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui. Você não tem que olhar, você não tem que colocar sua atenção, você não tem que reunir suas forças para o problema. Você não tem que fazer isso, porque o problema é momentâneo. Você tem que sim reunir as suas forças para buscar a Deus. Você tem sim que fixar sua mente na palavra de Deus. Você tem sim que se entregar de corpo, alma e espírito nas mãos de Deus. Porque o que você está vendo, e o que é que você está vendo? Ah, pastor, eu estou vendo meu marido cada vez mais ficando mais frio. Eu estou vendo a hora, pastor, meu casamento acabar. Ah, pastor, estou vendo a hora eu perder o meu filho para as drogas. Ou se você não já perdeu. Ah, pastor, estou vendo a hora eu fechar a minha empresa. Ah, pastor, estou vendo a hora morrer com essa doença. Ah, pastor, estou vendo a hora nunca mais ser feliz. É isso que você está vendo? A Bíblia diz que isso passa, que isso é momentâneo. Porque aquilo que a gente vê, a palavra de Deus diz que é passageiro. Mas aquilo que você não vê é eterno. Você tem que entender uma coisa. Existem entidades malignas, existem demônios que trabalham de dia e de noite, criando situações, criando problemas, criando dificuldades, colocando atrapalhos para destruir você, para acabar com a sua vida. E se você não estiver refugiado no Senhor Jesus, se você não buscar refúgio em Jesus, se você não estiver disposto a obedecer aquilo que Deus te orienta na palavra dele, você vai ser vencido. A razão pela qual muitas pessoas são derrotadas em certas áreas da sua vida é simplesmente porque deixam-se a desejar. Não levam as coisas de Deus a sério. Não estão dispostos a obedecerem a orientação que Deus dá a ela ou
aquilo que Deus pede a ela dentro da sua palavra. Elas só querem que Deus resolva os seus problemas, mas compromisso com Ele não quer. Ela só quer um paliativo. E o Deus da Bíblia, olha, o Deus desse livro aqui, não é um Deus que melhora a vida de ninguém. Ele não dá um paliativo na vida de ninguém. Eu desafio qualquer um de me provar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em que momento Deus ele deu ao povo um paliativo. Nunca. Muito pelo contrário. A própria palavra dele garante que ele faz, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você está pedindo algo a Deus, Deus vai te dar muito mais. Você está pensando algo de Deus, Deus vai fazer muito mais. É assim que Deus faz. Só que infelizmente, a maioria das pessoas, elas não querem assumir um compromisso sério com Deus. Elas não querem que Deus mude a sua vida. Você quer que Deus mude a sua vida? Você quer que Deus reverta esse quadro? Se lance, se entregue de corpo, alma e espírito e você vai ver tudo mudar na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Eu te apresento a vida dessa pessoa que ouviu essa mensagem agora. Visite ela, Senhor. Muitos que estão me assistindo agora, me ouvindo agora, estão passando por uma grande tribulação e que ela, Senhor, verdadeiramente não sabe o que fazer para sair. Muitos já até chegaram no seu limite. Senhor, não deixe que essa pessoa seja vencida, mas dê a essa pessoa a sabedoria que ela está precisando, a estratégia, a ideia. Senhor, sopra na mente dessa pessoa a sabedoria, a estratégia, a ideia que ela precisa para reverter esse quadro. Dê a ela a paz que ela precisa. Acalme, Senhor, o coração dela, o espírito dela. E que em nome do Senhor Jesus, todo espírito possessivo ou todo espírito opressor seja repreendido agora. Deixe esta pessoa em paz, em nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa receba, onde ela está, a cura, a paz e a felicidade, Senhor, que só o Senhor pode proporcionar. Obrigado, Pai Santo, porque eu sei que o Senhor me ouviu em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja na minha vida. Guarde, meu irmão, essa palavra no seu coração e compartilhe com aqueles que Deus ministrar no seu coração, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar com eles. Eu sou o pastor Adriano Nascimento e esse foi mais um Instantes com Deus, que tem o apoio da igreja, comunidade cristã. Você é o melhor de Deus e do projeto Discípulos do ID. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo Instantes com Deus, se assim Deus permitir. E não se esqueça, você é o melhor de Deus. Fique na paz.